A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Entrei aqui, atrasei um pouco aí, mas eu não estava atrasado, estava preparando aí, compartilhando aí para os irmãos também que acompanham sempre o nosso canal. Estava compartilhando no nosso Telegram, estava compartilhando ali também no nosso grupo da igreja, né? De inscritos do canal, onde a gente via a oração, onde a gente tem feito uma bela e linda obra. Então já vai se preparando aí, amados irmãos, para mais uma tarde gloriosa de ensino dado pelo Espírito Santo de Deus, para que todos nós venhamos estar atentos no mundo espiritual. Estamos vivendo os últimos tempos, estamos vivendo muitos espíritos malignos, espíritos de enganação, espíritos que têm dominado a igreja, mas então o Espírito Santo colocou isso no meu coração. Eu louvo a Deus com esse propósito que o Espírito Santo estabeleceu no meu coração. Foi uma visão, né? Aonde tem aí no canal, eu coloquei urgente que eu ia dar ensinamentos sobre libertação, porque tinha muito irmão congregando dentro de ministérios e ainda necessitava se libertar, porque os pastores não estavam instruindo o mundo espiritual. A Bíblia vai nos dizer que Nicodemos, ele era um mestre instruído na lei, mas não conhecia o mundo espiritual, porque Jesus ele vai dizer agora para Nicodemos: como é que pode você ser mestre, todo instruído na lei, mas não conhece o mundo espiritual? É isso que acontece nos dias de hoje. Tem muitas pessoas que são letradas, que têm a teologia, que conhecem a Bíblia, que sabe capítulo, sabe versículo de cor, recita, fazem uma oratória maravilhosa, mas não conhece o mundo espiritual. Vivem aí apanhando dos demônios, apanhando das trevas, porque não consegue identificar o inimigo. Nós temos um inimigo espiritual e é para esse o real intuito desse ensino, que pessoas têm me ligado, pessoas têm me mandado mensagens, muitas pessoas agradecendo por estar passando esse ensinamento. Nós já estamos no módulo 4, onde a gente falou, tivemos outros módulos, né? Se você não viu, vai na playlist do canal, acompanhe para te ficar inteirado, para que o mundo espiritual venha ficar mais vivo diante aí a sua vida, que você aprenda a combater o bom combate. Eu quero saudar os irmãos que estão aqui, pode comentar aí, que eu vou estar saudando um a um. A paz do Senhor Jesus, irmão Denise Oliveira. A paz do Senhor Jesus, irmão Eliseu, pregando a verdade. Que Deus abençoe o nosso irmão Eliseu. Eu queria deixar aqui o meu abraço também para a irmã Adriana Muniz, que tem feito também um grande trabalho, evangelizado nas ruas de Nova Jersey, né? Junto com seu esposo, né? Marco Muniz, feito uma grande obra lá representando a igreja. Queria mandar um abraço também para os nossos irmãos de Arroio Grande, irmã Emanuele da Rosa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a paz do Senhor Jesus. Irmão Gustavo Ortiz, da Igreja Santidade e Arrependimento de Novo Hamburgo, seja bem-vindo, irmãos. Nós não temos distinção de placa, credo nem cor. Nós estamos aqui para pregar a verdade, e a verdade ela vai libertando. Então, seja bem-vindo nossos irmãos aí, que nos acompanhem. Muitas pessoas nos acompanham também aí de outros ministérios. Eu quero mandar o meu abraço para os irmãos da IPDA, irmão Rui, irmã cooperadora Josiele, junto com seu esposo, seu companheiro. Eu quero mandar o meu abraço para os irmãos que são da IPDA, que nos acompanham, você que é de outro ministério, que nos acompanha. Nós queremos mandar o nosso abraço também para os irmãos da Assembleia de Deus, porque tem muitas Assembleias de Deus que ainda conservam a doutrina de lá do princípio. Então, eu posso dizer que são os nossos irmãos. Posso saudar porque segue a mesma doutrina aí do nosso ministério de corpo, alma e espírito. Quero saudar todos vocês em nome do Senhor Jesus. Dizer que o reino dos céus, ele está chegando aqui. Também te amamos, irmão Gustavo Ortiz. Gustavo Ortiz aí, um irmão aí que foi abençoado. Eu louvo a Deus, irmãos, porque hoje aí tem o irmão William, hoje tem aí a irmã Evelyn, que todos eram do nosso ministério, aprenderam a orar, aprenderam a buscar a Deus, se batizaram. Nós ali, através da nossa vida, a gente ensinou eles a se batizar, ensinamos eles a pregar, ensinamos eles a orar, como jejuar corretamente, a como buscar a Deus. E hoje eles estão cuidando aí, junto lá, com o pastor de uma obra, que é a Igreja Santidade e Arrependimento, lá de Novo Hamburgo. Eu glorifico a Deus. Também muitas pessoas que aprenderam comigo aqui de Porto Alegre, que até mesmo não comentam no canal, mas Deus me mostra que muitos têm acompanhado também os ensinamentos. Não sei se é permitido ou não, mas eu sei que tem pessoas que são de outros ministérios que estão nos acompanhando.
Então eu amo a todos vocês. A nossa igreja não faz distinção de placa, não faz distinção de credo e nem de cor. Amamos todos em nome do Senhor Jesus. Amamos você que pratica feitiçaria, macumbaria, só que não concordamos com as suas práticas. Amamos os homossexuais, amamos as lésbicas, mas não concordamos com as suas práticas. Então, nós estamos aqui para mostrar o nosso posicionamento, para que você que pratica alguma coisa errada, ore, jejue, para que o Espírito Santo de Deus venha dar um discernimento para você, um segmento. Porque quem ensina, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quero glorificar a Deus. Amados irmãos, tem um barulho aí no fundo, que é o barulho de obra que está acontecendo aqui, não na minha casa, é o vizinho, alguém está fazendo obra, e isso está vindo aqui porque passa aqui o som muito fácil, as paredes aí é fácil de passar o som, mas eu creio que não vai atrapalhar este ensino no dia de hoje, um ensino maravilhoso. Lembra que a gente aprendeu tudo aí nas aulas passadas sobre principados, potestades, espíritos dominadores, aprendemos tudo do mundo espiritual, e agora eu vou estar passando aqui nesta tarde alianças de sangue, alianças satânicas, alianças de sangue também com Deus, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Geraldo, da Rádio A Verdade Liberta, irmã Ângela, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe nosso irmão Emanuel, da Igreja Iadude, o nosso irmão Emanuel, da Iadude de Arroio Grande. Deus já tem operado grandes coisas na vida dele aí, testemunho chegando para nós que a oração dele gravada, através de uma oração gravada na rádio, recolocada, a pessoa foi liberta. O irmão veio e testemunhou dizendo: nossa, eu senti ali a libertação como que se um demônio saísse de dentro de mim através da oração do irmão, quando ele disse Satanás, só ela sentiu o corpo todo arrepiado. Então Deus tem usado aí os irmãos. A paz do Senhor Jesus, minha ovelha amada, meu irmão Tiago aí mesmo distante, minha ovelha que eu gosto aí, estou aqui para auxiliar os irmãos. Em breve nós estaremos expandindo. Quero dizer para os irmãos que são 8 igrejas que já estão em oração, 8 ministérios que vão ser abertos pelo Brasil e no mundo, 8 ministérios a mais. A gente já está aí com bastante ministério. Arca de Deus nos últimos dias, em torno de 14 ou 13. Mas eu quero dizer para vocês que mais 8 igrejas vai surgir. Então, por isso que nós estamos pesquisando da onde que você da onde que você mora, porque a igreja vai chegar aí no seu local. Nós estamos trabalhando fortemente em oração, porque a nossa igreja, a gente tem um projeto de orar 3 meses, né? Constituir oração. Temos mensagem já em espanhol, temos mensagem em inglês, que será colocado 2 vezes na semana, e em breve também mensagens na língua italiana, porque Deus colocou também em nosso coração um grande projeto que é toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Então, nós estamos pregando a verdade em todas as línguas, povos, tribos e nações. E creio que isso é o fim dos tempos. Deus levantou a igreja, a Arca de Deus nos últimos dias, para levar o povo para o céu, para reunir pessoas. Não é reunir a sua família na arca, não é reunir os seus familiares na arca e Deus fechou aquela arca. Então veja que Noé fez a parte dele, nós estamos fazendo a nossa parte, orando, jejuando, estamos buscando, estamos clamando, estamos uma igreja de jejum, uma igreja de oração, uma igreja de visita, uma igreja de pregar a verdade, uma igreja que vive na santificação do corpo, da alma e do espírito, e não é fardo pesado para ninguém, não é jogo pesado para ninguém. Então tem sido uma bênção. Eu louvo a Deus também, porque os irmãos que lá de Arroio Grande estão muito felizes. Eu tenho mensagens dizendo que eu estou feliz por congregar nessa igreja. Quem congrega nela sabe o que é. Quem congrega, quem sai, Deus está mostrando para mim que muitos pensam em voltar, mas o orgulho que Satanás está colocando nos seus corações não deixa com que eles voltem. Eles ficam andando em círculo, dizendo até mesmo que estão felizes, mas não estão. Muitos, não são todos. E também tem muitos irmãos que estão voltando, estão pedindo: pastor, eu quero voltar, que foram para outra igreja, foram para outro ministério. Não que nós somos o melhor, mas nós buscamos ser o exemplo de igreja na terra. Por isso que nós não somos muitos membros, mas também amamos todos os nossos irmãos em Cristo que estão se esforçando. Porque eu sei que na IPDA tem muito homem de Deus, tem muita mulher de Deus. Eu sei que na Assembleia de Deus também, em alguns ministérios, tem muito homem de Deus,
Tem muitas mulheres de Deus de jejum, de oração. Eu sei disso, sim. E Deus, Ele vai salvar a todos sem distinção de placa, aqueles que buscam, que oram em jejum. O problema é quando Deus manda você sair. Se Deus manda você sair, você tem que ir para a direção de Deus. Lembra que Deus, lembra que agora Deus, Ele mandou que Jacó voltasse para sua casa. Então ele saiu, teve o tempo dele sair, mas teve o tempo de voltar. Então, tudo isso em nome do Senhor Jesus é para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Vamos então estar dando início, não começamos ainda, irmão Romário, porque eu já sei que muitos não estão recebendo notificação, o YouTube não está notificando. Eu dei esse tempo aqui para estar se apresentando, para nós começar. Nós estaremos falando de aliança de sangue conforme a Bíblia no dia de hoje. E também no final, fique até o final, que nós estaremos estudando 5 linhagens de demônios, de espíritos imundos que dominam, para você aprender mais também dos espíritos imundos. Lembra que a gente combinou dessa maneira para que os irmãos venham detectar o inimigo. Depois que tu conhece qual demônio que está atuando na tua vida, qual que é o cabeça, o chefe da coroa, porque eles nunca trabalham sozinhos, você percebe e vence. Aí, quando o demônio ele é identificado, você sabe quando você vai lutar. Se você tem uma doença, uma enfermidade, que é necessário uma cura médica, o que acontece? O médico te dá o remédio, te receita e você é curado. Se você tem dor de cabeça, você toma um remédio, muitas vezes para dor de cabeça, a dor de cabeça passa. Assim também é no mundo espiritual. Quando você detecta a pombagira, quando você detecta o Zé Pilintra, o demônio que está te rondando ou atuando na tua vida, você vence ele e o nome do Senhor Jesus é glorificado. É assim que acontece a libertação. Quando a gente identifica o demônio, a gente ora, jejua e também aquele pastor, ele instrui em nome do Senhor Jesus para que seja glorificado. Que Deus abençoe nossos irmãos de Ijuí, Kaline Bueno, irmão Fagner, que Deus abençoe aí, irmã Michele, que Deus abençoe a todos os irmãos, que a graça, o poder e a virtude do Espírito Santo venha a ser com todos vós, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, eu quero dizer para vocês aí, eu quero falar para vocês que nós estaremos, que Deus abençoe nosso irmão Lucas Fernandes. A porta é estreita. Vamos dar início? Amém? Todos estão aí? Em nome do Senhor Jesus, diga amém. Estão me ouvindo bem? Vamos dar início aí num ensino glorioso. Nós iremos falar sobre alianças de sangue, em nome do Senhor Jesus. Muitos estão chegando ainda. Irmã Miriam está chegando. Seja bem-vinda, irmã Miriam, paz do Senhor. Que Deus abençoe nossos irmãos da França, irmã Celisa. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Estamos em oração ainda pela sua casa. Estamos em oração pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Santidade ao Senhor. Que Deus abençoe aí a sua vida. Que Deus abençoe os nossos irmãos do Passo Fundo. Irmão Tiago também aí, Oliveira. Estamos em oração, irmão Tiago. Passo Fundo também está aí nas igrejas para a gente abrir. A gente não vai citar nome, porque Deus não quis assim, mas nós estamos orando aí para abrir mais 5 igrejas só aqui no Sul, além de mais igrejas fora, em nome do Senhor Jesus. 5 igrejas só aqui no Sul no próximo ano. Deus já está preparando o crescimento da obra, porque é a obra de Deus. Eu não posso impedir. Deus está juntando homens que não conseguem mais congregar nas suas igrejas, mulheres que não conseguem mais, por conta que eles não zelam mais a doutrina, não pregam mais a verdade. Deus está unindo esse povo e Ele abriu a nossa igreja para o quê? Para nós ajudar. Então nós estamos ajudando, porque eu sei o que é ficar sem congregar. É muito ruim ficar sem congregar, é triste ficar sem congregar. A gente sabe que os irmãos acompanham no canal, acompanham no YouTube, amém, é bênção. Mas o melhor de tudo é estar na presença de Deus, é estar na casa de Deus. Então a gente sente a tua dor, a gente sabe a dificuldade de não ter um pastor para olhar nos teus olhos e analisar o seu problema. Eu sei que eu ajudo muitas pessoas através do YouTube, mas pessoalmente é diferente. Se eu puder, então, nós ter líderes espirituais pessoalmente, que daí eu também vou poder estar auxiliando. Congregar, tem que congregar, tem que buscar. A Bíblia diz que no céu tem a congregação dos justos. Então, se tem a congregação no céu, a congregação dos justos, dos santos, é para nós congregar aqui, porque tudo que está no céu aqui, tudo que tem no céu, a gente deve buscar as coisas que tem no céu. A Bíblia diz que lá no céu tem o tabernáculo de Deus, que eis então aí eu vi o tabernáculo de Deus que está com os homens. Então tem um templo, Deus tem um templo lá no céu. A Bíblia diz também que tem um altar, que João viu debaixo do altar aqueles que morreram por amor ao Evangelho, por amor ao nome de Jesus.
Então tem um altar. Por que tem um altar no céu? Por que tem um tabernáculo? E por que Jesus ele disse que ao vencedor eu colocarei como coluna no templo de meu Pai? Então Jesus, ó, o que vencer, ele vai dar a coroa. E também muitos vão ser coluna na casa de Deus. Muitos vão ser coluna, vão estar lá sendo coluna, ajudando também. Então nós passaremos também um milênio com Cristo. Quem sabe isso vai ser no milênio, porque depois desce a Nova Jerusalém, né? E então o céu, uma nova terra, aonde aí Jesus Cristo vai estar com todos nós, porque nós vamos estar com Ele para todo sempre, a partir já do sacerdócio. Nós vamos ser sacerdote, vamos adorar a Deus lá em cima. Então, se a Bíblia diz no livro de Apocalipse que tem tudo isso no céu, nós temos que zelar também por isso na terra. Sabemos que Deus não habita em templos construídos por mão de homens, mas Deus ele está em todo lugar. E não é em todo lugar que ele manifesta o seu poder. Então, o poder de Deus, ele é manifesto quando nós estamos clamando, quando nós estamos buscando, quando nós estamos numa concentração. Congregação é nada mais, nada menos que pessoas congregados, orando, buscando a Deus. Não importa se são 2 pessoas, não importa que são 3 pessoas. Nossos irmãos lá de Nova Jersey, aí, eles oram, eles jejumam, eles buscam junto, um está ajudando o outro. Então ali, Jesus Cristo já está no meio deles. Assim como os irmãos aí que têm buscado também, feito culto em casa, porque hoje nós estamos fazendo mais cultos em casas também, por conta da pandemia. Vamos então estar dando início nesse ensino maravilhoso, aliança de sangue. Irmãos, primeiramente eu quero falar para vocês que no mundo espiritual o sangue é algo muito precioso. Mas eu vou orar porque o Espírito Santo que está aqui do meu lado, ele pediu que eu fizesse assim. Poderoso Deus e eterno Pai, estamos dando início neste ensinamento, ó Pai, neste ensinamento, que o Senhor venha me guiar, que o Senhor venha tomar o meu corpo, que o Senhor venha mencionar a palavra, que o Senhor venha dar o crescimento na vida de cada irmão que está me ouvindo através da rádio, a Verdade Liberta, que tenha alcançado o mundo todo. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão também me ouvindo aqui no YouTube, que Deus abençoe aqueles que vão ver depois, ó Pai, que não puderam ter um tempo para separar este momento, para estar aqui ao vivo, mas esse ensino está edificando a sua vida. Então abençoa eles, dá vitória, dá capacitação, e que sim, ó Pai, o Senhor venha dar revestimento espiritual para combater o bom combate, porque a nossa luta não é contra a carne, e sim contra principados, contra potestades, contra espíritos dominadores, hostes celestiais desse mundo. Então vamos vencer este mal através do nome acima de todo nome, que é Jesus de Nazaré, para a honra e a glória do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deixa eu só pegar aqui. Amados irmãos, eu quero pegar aqui para me sentar. Amados irmãos, glória a Deus, aleluia. Vamos estar então falando para vocês que algo no mundo espiritual o sangue é algo muito importante. Eu vou me aproximar mais aqui. No mundo espiritual, o sangue é algo muito importante. A gente sabe também que uma pessoa que perde muito sangue, ela acaba perdendo a sua vida. Uma pessoa que acaba perdendo sangue demais, ela acaba vindo a óbito. Então nós estaremos dando início a este ensino glorioso através disso de sangue. As pessoas não dão muitas bolas, mas muitas pessoas aí no mundo fizeram já aliança com Satanás. Muitas das vezes o seu familiar, o seu parente, ele não consegue se libertar do álcool, do vício ou até mesmo de algum demônio, é porque ele fez algum pacto. Até mesmo tem até pessoas na igreja que fizeram alianças com Satanás e não pediram perdão a Deus. Veja que não basta apenas só ir na igreja, só congregar. Você tem que ter uma vida com Deus para que Deus venha te mostrar aquilo que está errado. E isso aconteceu comigo, isso acontece com todo aquele que busca Deus. Então nós vamos entender que no mundo espiritual a importância é muito do sangue. Veja que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Veja que o sangue de Jesus é o sangue que é o sangue acima de todo o sangue. Então o sangue do Cordeiro nos purifica. Antigamente Deus pedia para que sacrificasse um animal, porque o sangue ele representa a vida. Antigamente Deus ele pedia, mas agora não é necessário mais, porque o sangue de Jesus já cobre fez toda a expiação de todos os nossos pecados. Mas não é para todos, é para aqueles que estão em Cristo Jesus, é para aqueles que são consagrados a Cristo Jesus. Vamos estar então vendo agora, vamos estar passando, vamos ver
o mundo espiritual. Nós vamos entrar agora no mundo espiritual, o sangue, não o sangue físico, não aquela transfusão de sangue. Por quê? Porque testemunhas de Jeová, eles dizem que é proibido, conforme a palavra de Deus, em doar sangue. Não, o sangue aí não é proibido. Eles dizem que o sangue é alma, mas o sangue não é alma, porque Jesus ele disse que carne nem sangue pode herdar o reino dos céus. Então, se carne nem sangue pode herdar o reino do céu, então a nossa alma não é sangue, porque a nossa alma vai sim para o céu. É muito claro que Jesus morreu para a salvação da nossa alma. Então, quebra essa tese aí de sangue normal. Deus ele não tem problema nenhum em você ser doador ou você ajudar uma pessoa a sair daquela dificuldade, um familiar, um parente, porque você está ajudando, dando algo que Deus te deu para ajudar a vida de outra pessoa, dando o seu sangue para salvar uma vida, para ajudar uma pessoa. Então, não é errado, isso daí não é pecado, não tem como dizer que é pecado isso, porque você está ajudando alguém. E se você tem saúde, se você pode fazer isso, se Deus tocar no teu coração, vai ficar triste com isso, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar então entrando aqui, irmãos. Eu quero passar para vocês agora, conforme a Bíblia, né? No mundo espiritual, ele tem um peso muito grande para Deus, e no mundo espiritual também ele tem um peso para as trevas. Nós vamos ver aí o peso para Deus, que é o peso maior. Nós vamos ver aquilo que é maior primeiro. Veja que o sangue, ele é vida, como nós falamos agora, que o sangue representa a vida, assim como a água. Olha só o que diz lá em Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei para vocês para fazer propiciação por vocês mesmos no altar, e o sangue que faz a propiciação pela vida. Veja que o sangue representa a vida. Então, uma das representações no mundo espiritual, Deus está falando que o sangue representa a vida. Então, é muito importante, é por isso que a gente tem que analisar as nossas linhagens, sim, as nossas linhagens sanguíneas, porque querendo ou não, dentro de mim eu tenho o sangue do meu pai. Querendo ou não, você dentro de ti tem o sangue do seu pai, tem o sangue da sua mãe, tem o sangue dos seus avós. Então, o sangue é muito importante. A gente tem um pedacinho no mundo espiritual, a gente ainda tem um pedacinho dos nossos antepassados. Por que eu estou dizendo isso? Porque você aceitou Jesus. A Bíblia diz que Deus, ele visita a maldição dos pais nos filhos até a primeira, segunda, terceira geração daqueles que desagradam a Deus. Mas aqueles que agradam a Deus, ele tem misericórdia a 100 gerações futuras. Então, os meus filhos agora serão abençoados, os meus netos serão abençoados porque eu estou na presença de Deus. Mas eu tenho que dizer para vocês, eu tenho que me cuidar, porque tudo que eu faço também aqui na terra pode prejudicar o meu filho no mundo espiritual. Veja que a Bíblia diz que os meus pais pecaram no livro de Jeremias, e nós estamos sofrendo. Nós temos que entender também que o primeiro homem que foi gerado no sangue foi Adão, e Adão pecou, e pelo pecado de Adão todos nós fomos contaminados, porque não tem como nós dizer que nenhum de nós é pecador. Mesmo agora, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos purificados. Mas nós somos pecadores por conta de Adão, por conta que um só homem entrou no pecado. E se vocês parar para analisar, o único que na carne venceu a morte e ressuscitou foi Jesus Cristo de Nazaré. A gente ainda não ressuscitou. A gente vai morrer para ressuscitar. Então, se nós parar para analisar, a maldição de Adão, que o salário do pecado é a morte, ainda está sobre a nossa vida. Por quê? Quem conhece algum crente que não morreu? Muitos crentes morrem, muitos crentes descem à sepultura. Pode ser de jejum, pode ser de oração, pode ser a pessoa mais espiritual do mundo. Mas a morte, ela é uma maldição. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele venceu a morte, e também agora nós vamos vencer a morte, porque ele diz ali no livro de Apocalipse que o último inimigo que será vencido será a morte, que aí vai se cumprir a palavra: aonde está a morte, o teu aguilhão. Então, veja que Jesus venceu a morte. Agora nós estamos em Cristo Jesus para que ele nos torne também vencedores. Nós vivemos nele, nós somos participantes do corpo de Cristo. Então, amados irmãos, eu quero dizer para vocês também que o sangue purificador, o sangue purifica nós. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por vós, que é derramado por favor de vós.
Aqui, ó, vamos ler com calma esse Mateus capítulo 26, 28. Olha só. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Nós temos que se ater nas palavras. Ali está dizendo em favor de muitos, então não são todos. Veja que é para quem está em Cristo Jesus. Se a pessoa morre sem aceitar Jesus, a Bíblia é muito clara em dizer. A Bíblia diz que, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo aquele que não crê já está condenado. Não creu, morreu sem crer, morreu sem aceitar Jesus, morreu sem buscar a Cristo. Não adianta, irmãos. A Bíblia diz que está condenado. Então quem vai nos julgar vai ser a palavra. É a palavra que nos julga. Jesus, ele disse: eu não vim para julgar. Eu não vim para julgar, e sim para salvar. E agora o Espírito Santo também veio para convencer. Mas Deus, ele zela e vela pela sua palavra. E o que vai nos julgar naquele dia? A palavra. E Jesus, ele disse claramente: não sou eu que vos julgo, mas se tem alguém julgando vocês, é a própria palavra. Então Jesus disse: agora, o que vai julgar é a palavra. Então a palavra julga. A palavra diz: quem não crê já está condenado. Então não tem como Deus fazer dois quero. Ele falou de uma maneira, ele zela pela palavra dele. Então se você não acreditar em Jesus, se você que está me ouvindo não aceitou Jesus como meu único e suficiente Salvador, veja que o povo, muitos, não todos, né, mas muito judeu, muito povo de Israel não aceita Cristo como seu único Salvador ainda. E veja que os mestres, os sacerdotes também não aceitaram a Jesus Cristo. Então veja que sem Cristo não há salvação. A Bíblia vai nos dizer no livro de Hebreus que não há salvação se não for por Jesus Cristo. Então, só Jesus Cristo. Que Deus abençoe o pastor Fernando Muniz, que está aqui também conosco. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, irmã Silvana, a missionária Silvana, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, então o sangue nos purifica a muitos, não é todos, é aqueles que estão conectados com o sangue de Jesus. Veja que é muito importante nós entendermos isso. O sangue também, ele tem uma voz no mundo espiritual. Veja que em Gênesis, capítulo de número 10, Deus, ele vai dizer assim, ó: o sangue, a voz do sangue do teu irmão, a voz do sangue de Abel que morreu, clama a mim desde a terra. Veja aqui, e disse Deus, disse Deus, que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Veja que no mundo espiritual ele já estava morto, mas o sangue dele estava clamando, o sangue que escorreu clamou. Veja que no mundo espiritual também o sangue, ele tem voz ativa. É por isso que o diabo pega pessoas para fazer pacto de sangue. É por isso que o diabo faz coisas com sangue para fazer pacto, porque ele sabe que o poder no mundo espiritual do sangue também, ele equipara assim aquela... no mundo espiritual ele consegue tomar a vida daquela pessoa no sangue. Por isso que eles sacrificam o animal ainda, por isso que eles matam o animal, por isso que no mundo espiritual, nas trevas, eles sabem. E isso que eu estou revelando para vocês é pelo Espírito Santo, para vocês entenderem as alianças de sangue. Depois nós vamos ver coisas que pessoas fazem no mundo que são alianças satânicas de sangue, elas nem percebem, porque Deus, ele não fez o nosso corpo para ser mutilado, para ser cortado, para ser furado. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E aí o diabo arrumou uma maneira de fazer pactos de sangue com a humanidade sem elas perceber. Nós vamos ver aqui, irmãos, ó, que no mundo espiritual, então, o sangue é vida. A pessoa que faz um pacto de sangue com Satanás, ela acaba entregando a sua vida. E veja que o sangue também, ele purifica, e impurifica também se tu faz com as trevas. A intenção de Satanás é não deixar com que você venha a ser purificado pelo sangue de Jesus. Também o sangue de Cristo, ele limpa tudo. O sangue de Cristo, ele limpa todo pacto, toda aliança, mas você tem que estar vivendo no sangue de Jesus. Olha só, Hebreus, capítulo de número 9, versículo 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com o sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Veja que o sangue de Jesus, sem derramamento de sangue, não tem perdão. Irmão, se você fez uma aliança de sangue com Satanás, se você fez uma aliança satânica, Deus, ele não vai te perdoar se você não estiver em Cristo Jesus. Deus, ele não vai te perdoar se você não estiver lavado, remido pelo sangue do Cordeiro.
Veja que a Bíblia é clara te dizer: lavai as suas vestes nas vestiduras, no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro tem poder para curar, tem poder para libertar, tem poder para salvar. O sangue do Cordeiro de Deus, que é de Cristo Jesus, ele tem poder. Então, aquela pessoa que não professa Cristo Jesus, aquela pessoa que nega a Cristo Jesus, testemunhas de Jeová que dizem que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo não deve ser adorado, essa pessoa está fazendo o que? Apostasiando, apostasia, porque você não vai estar dando adoração para aquele que deve ser adorado. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar os pecados do mundo. Então, muitos também dizem que Jesus Cristo não veio para salvar o mundo, que são povo judeu, muitos judeus, né? Muitas pessoas que acreditam lá no judaísmo não estão esperando ainda, estão adorando, esperando Elias voltar, estão adorando a Maomé, adorando coisas que não é. Então só o sangue de Jesus pode salvar, só o sangue de Jesus que pode ser derramado. Porque se nós parar para analisar, hoje o sacrifício de sangue de animal é em vão. Então nós temos que entender o poder do sangue do mundo espiritual. Nós estamos vendo do lado de Deus e depois nós vamos ver dos lados das trevas. Amados irmãos, eu quero dizer para vocês, ensino glorioso, muita bênção, em nome de Senhor Jesus, nessa tarde. Nós estamos falando de aliança de sangue e no final eu quero dizer para os irmãos que tudo isso que está aqui, essa apostila aqui, que está aqui, né? Eu vou deixar para você abaixo, no link, nos comentários, né? Eu vou deixar abaixo no comentário, vou comentar lá e vou deixar o link, né? Copiado, o irmão clica aí, só basta ter o e-mail do Google que você está assistindo o canal, clica, baixa lá, em nome do Senhor Jesus, só espera um pouco que o YouTube ele vai renderizar o vídeo, vai sumir aí para alguns, mas eu vou comentar lá embaixo, ou vou recolocar ou vou colocar lá na lista, vou colocar na descrição, também se você quiser também, nós temos o link na descrição do Telegram, que lá eu mando as apostilas, lá eu mando os vídeos, né, do ensino e tem edificado a vida dos irmãos. Por que eu estou fazendo isso? Para que vocês venham a ter base bíblica para explicar. A Bíblia diz que o povo perece por falta do conhecimento. Muitos estão perecendo por falta do conhecimento e muitos sabem que a doutrina é de Deus, mas não sabem explicar pela palavra. Muitos sabem que tatuagem não é de Deus, mas não sabem explicar pela palavra. Muitos sabem que brinco não é de Deus, mas não sabem explicar pela palavra. E esse é o real intuito, fazer com que o povo venha conhecer a palavra, porque eu quero que você se salve. A minha intenção, irmãos, é salvar vidas. A minha intenção é pregar o evangelho, levar você até Cristo, levar você até a verdade, que as pessoas vão crescer espiritualmente em nome de Jesus. Muitos irmãos têm crescido espiritualmente e isso eu estou passar para dirigir. Eu tenho muita coisa para passar para os irmãos do mundo espiritual e também outras coisas. Infelizmente, eu passo para os obreiros aqui, no mundo físico aqui para os irmãos, porque estando comigo no dia a dia fica mais fácil, eles estão na prática. Por isso que a gente quer ter ministérios, quer abrir igreja para passar para vocês os ensinamentos na prática, para que depois que aquela igreja estivesse solidada, a gente possa estar indo abrir e ajudar outros irmãos. Jesus ele disse para Pedro: Pedro, quando tu se converter, ajuda os teus irmãos. Então, é isso que nós temos que entender. Olha, ele é um sinal no mundo espiritual. Em Êxodo, capítulo de número 12, versículo 7, veja que Deus pediu para que o povo colocasse o quê? Um sangue na porta. Selasse agora com um sangue a porta. Veja que ia passar o anjo o quê? Da morte, aquele anjo da morte da parte de Deus. Então desceu aquele anjo da morte e matou todos os primogênitos de Faraó, matou também o primogênito dos animais, mas não chegou no povo de Israel. Veja que Deus usou o sangue como um sinal. Então, veja, irmãos, nós temos que cuidar das alianças satânicas de sangue. Muitos fazem aliança de sangue, muitos praticam coisas aí com sangue e não sabem. Eu vi aí pastores pregando a favor disso, mas não, eu vou estar a favor de tatuagem, mas não, isso daí não é de Deus, isso não é bíblico. Então você tem que pedir para que Deus ele venha desfazer todo o mal na sua vida. Você, depois desse ensinamento, pessoas vão arrancar o brinco, vão largar, vão entender conforme a Bíblia. A Santa Ceia. Veja que a ceia, Jesus disse, ceia do Senhor. Jesus, pois disse, isso. Em verdade vos digo. Na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei. Quando, igreja? Quando que Jesus vai ressuscitar? Jesus ele é mentiroso? Não, Jesus é verdade. Ele disse que quem beber do sangue... Como é que a gente bebe do sangue de Jesus? Quem sabe que a gente bebe do sangue como? É através da Santa Ceia.
Através da Santa Ceia é um ato espiritual, onde a gente come do pão que se transforma no corpo e a gente bebe do suco que se transforma agora no sangue de Jesus. Veja que os alimentos na Umbanda, na Quimbanda, alimentos consagrados causam câncer nas pessoas, enfermidades, dores de estômago, pessoas passam mal, refluxo, porque eles consagram algum alimento na terreira e aquela pessoa leva uma bala, leva alguma coisa para ela comer. E o que acontece, irmãos? Fica consagrado e aquilo causa enfermidade. Se no mundo espiritual as trevas conseguem fazer isso no corpo de uma pessoa, o que dirá a Santa Ceia? Então, o pão, o corpo, ele é o que? Ele nos purifica. Então é por isso que é muito importante ter a Santa Ceia, é muito importante ceiar. Jesus ele disse também que quem não comer e não beber, ele não tem vida eterna, não tem a vida em si mesmo. Então por isso que é importante ceiar. É por isso que nós temos que discernir também, porque muitos ceiam em pecado, ceiam errado, ceiam sem confessar, ceiam sem pedir perdão. Se nós parar para analisar antigamente lá o povo católico, até mesmo para comer lá, fazer a Eucaristia deles, eles faziam confissão para o padre. Eles chegavam lá no padre, confessava para ir lá poder participar. Então veja que o temor era feito antigamente até mesmo na Igreja Católica. Hoje o temor não está mais acontecendo nem na igreja evangélica. Se nós analisarmos, irmãos, tudo que é de Deus, ele permanece. O evangelho de Deus permanece, o Espírito Santo permaneceu, a doutrina que é de Deus permanece até hoje, mesmo com poucas igrejas. Tudo que é de Deus permanece, tudo que é do Espírito Santo permanece e dura para sempre. Desde lá do princípio da humanidade, tudo que é de Deus permanece. E nos últimos dias aí, as igrejas, por estar fechada, as igrejas tentaram fazer ceia online. Veja que foi muitas igrejas que tentaram fazer ceia online. E agora eu pergunto para vocês, deu certo? Não, deu errado. A tal de ceia online acabou, não tem mais, porque não era de Deus. Tudo que é de Deus permanece, tudo que é de Deus permanece e dura para sempre. Então, veja que nós se tornamos de Deus, mesmo que a gente morra, a gente vai viver. A gente vai permanecer para sempre. Tudo que é de Deus permanece para sempre. Jesus morreu e ressuscitou. Ele permanece, sim, tudo que é de Deus. Tudo que é de Deus permanece para sempre. Veja que nós temos que entender isso. Por isso que deu errado essa tal de ceia. Porque não é de Deus. Deus até permite que os homens venham pregar heresia, venham fazer coisa errada, mas não dá certo. É que nem você falar lá a campanha da vassoura ungida, eles fazem uma vez, duas, depois já não dá mais certo também. Porque são heresias, são coisas implantadas aí que não é de Deus. Logo depois é descoberto. Então, tudo que é de Deus, ele vai permanecer. Tudo que é de Deus vai seguir, não vai cessar. O que é de Deus vai permanecer. Por isso que ser errado ser online deu errado. E por isso que também nós nos preocupamos em abrir um ministério aí para você cear. Não importa, irmão, se você vai cear um mês, se você vai cear. Se você vai cear, a ceia pode tomar uma vez no ano. É melhor a gente muitas das vezes nem cear do que cear indignamente. A Bíblia diz que por isso que muitos estão fracos, estão doentes, porque ceiam indignamente. Estão enfermos, mentindo, fofocando, ceando e querendo participar do corpo de Cristo, querendo participar do sangue da nova e eterna aliança, mas bebendo ali de cálice de demônio e cálice de Cristo. Não pode tomar em dois cálices, em nome do Senhor Jesus. O sangue salva, o sangue salva. Veja aí que o sangue também é salvação. Romanos, capítulo de número 5, versículo 9. Agora, como agora fomos justificados por seu sangue, pois mais ainda por meio deles seremos salvos da ira de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9. Veja que nós, agora que estamos em Cristo Jesus, através da ira de Deus, não vai vir sobre a igreja. A ira de Deus, ela não vem, não cai. Nós seremos o quê? Seremos salvos, vamos ser salvos da ira de Deus. E a salvação da ira de Deus, ela vai vir também aí, mediante através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele tem poder para curar, para libertar. Então, por isso que Jesus, ele escorreu todo o seu sangue. Jesus na crucificação, ele apanhou, ele foi açoitado e ele escorreu todo o seu sangue lá no madeiro por amor a nós. Então, veja que para Deus aceitar o sacrifício, tinha que escorrer todo o sangue do animal. E Jesus é o Cordeiro de Deus que foi escorrido ali, agora o sangue dele todinho pelos nossos pecados, pela nossa transgressão. Um homem comum já morreria já
na metade do caminho, já carregando a cruz, mas não, Jesus ali, para mostrar que ele era 100% homem e 100% Deus, conseguiu vencer. Muitos estão cegos espiritualmente, muitos estão enganados espiritualmente, verdadeiramente, é verdade, irmão Tiago, porque não estão temendo, não estão buscando o temor de Deus, não estão buscando fazer aquilo que é de Deus, não oram para ver se é de Deus, estão seguindo guias cegos que estão levando o povo para o buraco. Jesus disse que existe guias cegos. Então veja que nos dias de hoje é isso que tem acontecido. Irmãos, eu vou falar para vocês agora a representação do sangue e da água. A água também representa a vida, porque Jesus ele disse, se você beber da água que eu te der, dentro de vós saltará mananciais, rios de água viva, que fluirão e te levarão para a vida eterna. Olha só, este é o sangue daquele que veio por meio de água. Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Cristo, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Veja que o Espírito é verdade. Muitas pessoas não acreditam no Espírito Santo. Muitas igrejas não acreditam no Espírito Santo. Muitas pessoas pregam contra o Espírito Santo. Mas veja que Jesus ele vem no sangue e na água. Em nosso corpo também nós temos uma porcentagem de água muito importante. Porque se a gente ficar sem beber água, a gente acaba perdendo também a vida. Então, nós temos uma porcentagem de água. E assim também eu quero dizer para vocês, amados irmãos, eu quero dizer para vocês algo muito forte aqui, ó. Veja que Jesus ele veio por água e por sangue. E na salvação também, nós temos aí o batismo das águas. É o batismo das águas que representa também isso. Veja que João disse, eu vou batizar com água, mas depois vai vir outro que vai batizar com o Espírito Santo com fogo. Então, veja que tem o batismo nas águas, que é por água e também por sangue. Por isso que Jesus olhou para João e falou, me batize para que sejam cumpridas as Escrituras. Eu vou também estar revelando algo da palavra de Deus para vocês. Por que Jesus nasceu em manjedouro? Jesus nasceu num manjedouro, num estábulo, ou numa baia de cavalo, entre os animais, onde tinha vaca, cavalo, onde tinha muitos animais ali, porque ali foi o lugar que Deus separou para ele, para representar que ali nascia o Cordeiro de Deus, aquele que veio para retirar os pecados do mundo. Então Jesus ele nasceu naquele local, não era porque o local era somente humilde, tem algo espiritual. Veja que o Cordeiro de Deus nasceu ali e pastores vieram até ele. Veja que foram para ir adorar aquele Cordeiro. Por isso que Jesus ele nasceu agora ali, naquele lugar humilde, em meio aos animais, porque ali nascia o Cordeiro de Deus. Ali Deus já está mandando a mensagem dizendo que é o Cordeiro de Deus enviado agora para a salvação do mundo. Então é o Cordeiro da expiação, um Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que nos purifica de todo sangue. Todos entenderam até aqui este momento? Quem entendeu, diga amém. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque esse ensino nosso também ele é para os irmãos meditar junto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Kaline Bueno. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão Lucas. Acho que o irmão Lucas não é o de Gramado, que eu falo com ele aqui todos os dias. Mas tem o irmão Lucas que eu converso com ele sempre aqui. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão acompanhando. Vamos então estar entrando agora no mundo espiritual das trevas. Nós vamos estar falando agora sobre pactos satânicos. Veja que Deus ele tem uma aliança conosco através do sangue de Jesus. O sangue é muito importante. Desde o princípio o sangue é relatado na Bíblia. Desde o princípio isso, mas o Satanás também ele faz aliança de sangue. Tudo que Deus faz, Satanás ele tenta fazer perverter